Bom dia, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Olha só, já passou uma semana, né? Com esse rodízio que nós estamos fazendo. Hoje vocês estão online e quem está online é a turma 1. A turma 1, semana que vem, vai fazer presencial segunda, quarta e sexta, tá bom? A turma 1, que eu já falei com vocês, né? A turma 1 fará semana que vem um rodízio inverso dessa semana. Então, segunda, quarta e sexta. E a turma 2 estará presencialmente terça e quinta-feira, beleza? Então, esse será o rodízio da semana que vem. Hoje, então, na aula online, nós estamos no livro de português, na página 193, fazendo então a interpretação ainda do texto da lenda sobre o bradador. Exercício 7. No final do texto, há uma ficha com as principais características do bradador. Escreva mais 2 itens que poderiam entrar na ficha, de acordo com as informações do texto. Então, qual é a assombração do tipo? Que tipo que é essa assombração? Então, morto-vivo, espécie de múmia brasileira. Qual é o dia que ele aparece? O dia e horário de assombrar as pessoas com aquele grito assustador. Então, ele aparece de sexta-feira, depois da meia-noite. Geralmente, as lendas do folclore brasileiro, principalmente, elas aparecem na sexta-feira, às vezes também em noites de lua cheia e depois da meia-noite, tá? Exercício 8. Como foi estudado no capítulo 3, as fichas trazem informações resumidas. Qual é a principal diferença entre as fichas que você viu no capítulo 3 e as fichas que você está vendo agora nesse capítulo? As fichas do capítulo 3, elas falam sobre o quê? As fichas científicas, tá? Atividades científicas como especificações de aves, de insetos, tá bom? Pesquisados. Já nesse capítulo a gente está fazendo uma ficha fictícia, né? De personagens baseados em personagens lendários do folclore brasileiro, lendas do folclore brasileiro. A gente fez então a do bradador, né? A gente viu a ficha do bradador na página 193 e a gente também viu a ficha do Saci Pererê na página 184 do livro, certo? Então, as fichas descritivas de personagens que não existem, por isso que chamam personagens fictícios, tá? Da ficção do folclore brasileiro, tá bom? Agora, no exercício 9, você não precisa fazer o exercício 9 da página 193, porque você já fez, tá bom? Você já fez esse exercício, tá? Aqui, olha, do bradador da página 191, você já fez aqui, ó. Quem foi na aula presencial já fez comigo e quem estava na aula online também fez, beleza? Então, essa é a aula do livro. Depois eu pedi para vocês assistirem, então, cada um de vocês vai assistir ao vídeo sobre o Saci Pererê e fazer um textinho, uma produçãozinha de texto, depois que você assistiu o videozinho sobre o Saci Pererê, depois que você já ouviu falar dele essa semana, né? A semana passada também a gente já falou bastante sobre o Saci. E aí você vai escrever um textinho com as suas próprias palavras, tá bom? Escreve o texto. Lembra que um texto, quando a gente faz uma produção de texto, tem que ter parágrafo de 1 dedo, letra maiúscula no começo. Quem quiser escrever com letra cursiva, pode escrever com letra cursiva, tá bom? Tá liberado para escrever letra cursiva. Depois que você escrever, o que você pode fazer também antes de passar a limpo no caderno? Você pode fazer, então, um rascunho. O que é isso, professora? Você primeiro escreve numa folha separada, lê, tá bom? Faz aí as correções antes de passar a limpo no caderno. Professor, eu posso fazer direto no caderno? Pode, mas você faz com lápis de escrever e quando errar, apaga, faz uma letra bem bonita para ficar legal, tá bom? Mas você pode fazer também esse sistema de rascunho. Que é isso, professora, então? Faz uma folha separada, lê, vê se tá legal, para depois passar no caderno, tá bom? Depois que você fez essa produção de texto do Saci, você vai fazer um desenho dele.
dessa história. Achei tão bonito, achei lindinho o videozinho da turma do folclore. Se você quiser fazer, então, um desenho com o Saci Pererê mais a turminha da floresta, fica muito legal. Eu acho que fica até interessante, tá? Esses exercícios estão sendo válidos para o quê? As aulas de português, tá bom? A produção de texto de português. Beleza? Então, exercício 9 não precisa fazer, porque vocês já fizeram, tá bom? Tô deixando uma observação aí no WhatsApp do terceiro ano. Aí depois, nós vamos para os exercícios do livro de matemática. Eu passei para vocês a página 156 e 157. Nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas em metros, centímetros, né? E quais são os objetos, tá vendo? Ali no exercício 5, os objetos que nós medimos, os instrumentos de medida. Que instrumentos de medida nós utilizamos? Nós utilizamos a trena. Então, a trena, geralmente, ela é muito utilizada por pedreiros, por vidraceiros, por pessoas que medem, então, espaços grandes dentro da casa, uma obra, tá? Então, eles usam a trena, tá vendo? A trena lá fecha, tá vendo? E dá para você medir certinho, dá para medir também o tamanho de uma pessoa, dá para medir o tamanho de uma porta, dá também para medir o tamanho de um espaço que você vai construir algo lá. Professor, existem trenas que bate, eu não tenho essa trena, tá? Que ela bate a trena com luzinha, verdade. Já vi essa trena, né? Geralmente é arquiteto e engenheiro que tem essas trenas, tá? Que elas batem os espaços, né? Com uma luzinha de infravermelho. Nossa, é muito legal, né? Eu já vi fazendo isso, mas eu não tenho. Essa trena é uma trena mais simples, geralmente pedreiro. Também arquiteto usa também marceneiro para medir o espaço de uma mesa ou de uma cadeira, tá bom? Nós temos também a fita métrica. A fita métrica, essa fita métrica, que ela é bem maleável. Antigamente as costureiras utilizavam bastante, até hoje também as pessoas que fazem alta costura, pessoas que vão lá para medir e tal, o tamanho, né? Às vezes também mede-se, quando você vai lá no pediatra, o pediatra mede a cabecinha do bebê, o tamanho do bebê nessa fita métrica, que fica mais fácil para você utilizar, tá? O bebê, quando você fica um pouquinho maior, eles usam então uma fita, uma parte métrica já certinha que você fica ali na parede, tá? Na parede, a pessoa já coloca na parede como se fosse uma trena, tá? Então, fita métrica para medir também o corpo da pessoa, o tamanho da barriga, o tamanho do braço, da perna, né, da cabeça. Então, isso daí é uma fita métrica. Nós temos também a régua que nós utilizamos bastante é a régua de 30 centímetros, tá bom? Essa régua ela é utilizada bastante na escola, para a gente fazer atividades, às vezes para fazer uma linha, para dividir então uma continha ou um espaço para você colocar no caderno, então a gente usa bastante essa régua. Antigamente nós tínhamos uma régua de 1 metro na sala, não tem mais, tá? A gente usava bastante essa régua, mas era uma régua de madeira, só para vocês saberem. Então ali, escreva qual instrumento você usaria para medir. Então seriam respostas esperadas por vocês. A sua altura, a gente usaria ou a fita métrica, que é essa fita que tem aí, mais maleável, ou a trena também. A altura de uma caixa de sapatos. Uma régua fica bem mais fácil, né? O comprimento do seu lápis. A régua também fica mais fácil. O contorno da sua cintura. Fita métrica, tá? Porque ela é maleável, dá para você fazer a circunferência. Uma circunferência fica mais fácil, a fita métrica. O comprimento de uma cédula de dinheiro. A régua fica mais fácil. Mas posso usar a trena, fita métrica? Pode, mas fica mais fácil você utilizando então o quê? A régua, tá bom? Instrumentos de medida mais fáceis para você usar naquele objeto, tá bom? 6. Exercício 6. No exercício 6 está escrito assim, ó. Leia os textos a seguir, depois complete as frases. Uma bicicleta tem 132 centímetros de comprimento. Como 132 centímetros equivale a 100 centímetros mais 32, então a gente fala assim, ó, 1 metro e 32 centímetros, tá? Uma caneta
tem 15 milímetros de comprimento. Milímetro é aquela parte bem fininha da régua, tá bom? Cada 14 milímetros equivale a 10 milímetros mais 4 milímetros. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Podemos dizer que a caneta tem 1 centímetro e 4 milímetros, tá? Então, olha lá, ele faz uma transposição, então, de centímetros para metros e de milímetros para centímetros, para ficar mais fácil, tá? Lembrando o seguinte... 100 centímetros é igual a 1 metro e 10 milímetros é igual a 1 centímetro, tá? A gente tem que fazer essa equivalência, é igual, tá? Então, você passa para frente na unidade de medida. Então, 144 centímetros, você tira 100 centímetros, que é igual a 1 metro, né? Equivalem a 1 metro e 44 centímetros. Depois, 1 metro e 78 centímetros, aí é o inverso, você vai fazer o inverso. Então, 1 metro são quantos centímetros? 100 centímetros. Então, 100 mais 78, nós temos 178 centímetros. 23 milímetros é igual a 2 centímetros e 3 milímetros. Então, 8 centímetros, tá? Aí é diferente, aí é o inverso. 8 centímetros e 1 milímetro. Então, você pensa, 8 é igual a 80 milímetros. 80 milímetros mais 1 milímetro é igual a 81 milímetros, tá? Tá fazendo a transposição de trás para frente, de frente para trás, tá? O inverso, o contrário. 7. Natália mediu o comprimento desse estojo com uma régua. Então, ela mediu assim, ó. Observe o que a Natália disse sobre o estojo. Ela falou o seguinte, ó. Esse estojo tem 15 milímetros de comprimento. 15 milímetros? Ele tá usando 15 milímetros. Olha só. O que aconteceu? O seguinte, ela fez o quê? Você pensa que a medida da Natália está correta? Não, está errada. Ela está pensando em milímetro. Milímetro é um risquinho, pequenininho, tá? Entre os grandes. Isso daí tá errado. Ela deveria falar o seguinte, que o estojo tem 15 centímetros. 15 centímetros. Tá vendo onde tá marcando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 centímetros. Então, essa reguinha é uma régua de 15 centímetros. Então, o estojo dela tem 15 centímetros, tá bom? Agora, exercício 8. A mãe de Renato vai costurar uma blusa e uma calça para ele. Observe as indicações. A. Marque com X a melhor estimativa para o comprimento do braço do Renato. O Renato tá com o braço assim, estendido assim, ó. Então, olha lá. Ela vai medir o quê? 4 milímetros, 40 milímetros? Aquele bem fininho? Não. 4 metros? 4 metros? Uma porta geralmente tem no máximo 2 metros. Não, o braço dele não é tão grande, ele não é um gigante. E 4 centímetros seria muito pequena, né? 4 centímetros, tá? 4 centímetros seria pequeno demais e o braço dele é maior que isso. Então, seria o quê? 40 centímetros. Seria uma régua de 30 mais 10 centímetros ao braço de uma criança. Aí depois marque com X a melhor estimativa para o comprimento da perna do Renato. Então, olha lá, 6 metros? Nossa, olha lá, a porta geralmente tem 2 metros, Imagina, você acha que ele teria 6 metros de tamanho de perna? 60 milímetros, seria aquele bem pequenininho. Não tem condições. 6 centímetros? 6 centímetros seria mais ou menos assim, ó, 6 centímetros. A perna dele é maior, né? Ó, a perna dele é maior que isso. Então, seria o quê? Seriam 2 réguas de 30 centímetros. Imagina 2 réguas de 30 centímetros. O quê? O tamanho da perna seria uma estimativa. Eu tô pensando em fazer estimativa. O que é uma estimativa? Eu estou estimando. O que é isso? Eu estou pensando, calculando baseado mais ou menos.
Não que a perna dele tem 60 centímetros, mas que tem mais ou menos. Então, seria uma medida em centímetros. Então, quando a gente mede, então, tanto o braço como a perna, a gente mede em centímetros, fica mais fácil. Ah, professora, mas o que eu mediria em milímetros? Pensa numa coisa bem pequenininha, tipo um espaço bem pequeno. O dentista, ele faz isso também, ele trabalha com espaços bem curtinhos em milímetros, tá? Algumas coisas são milimétricas, pequeninas demais. Agora, já o braço, a perna, a roupa, geralmente mede-se em centímetros, só para você. E às vezes tem uma medida bem pequenininha quando ela mede a roupa, pode ser que tenha um espaço em milímetro de 1 ou 2 milímetros, tá bom? Mas geralmente é feita em centímetros, tá? Para você saber. Então, essas são as medidas, né? As medidas que a gente tá pensando, medidas, grandezas e medidas. São as medidas padronizadas, tá? Que a gente conhece, são as medidas padronizadas. Beleza? Então, essa semana terminamos joia. Gostei muito de ver, de conhecer vocês, que é a turma 1, né? E a turma online continuem firmes, tá bom? A Alana continua firme, a turma 1 também continue firmes aí, que nós temos muitas atividades ainda para passar para vocês, tá? Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo descanso, brinquem bastante e aí na segunda-feira a gente retoma as atividades, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até mais.